Bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Família. Estou aqui com o meu gatão, o meu bonitão Thiago Rocha. Cada vez que você fala isso, você compromete. Então, não sei, eu me sinto meio constrangido, sei lá, né? Eu falei disso, eu falei pra ele, eu dei um discurso na nossa igreja e eu falei lá no púlpito que ele, então, meu esposo, aquele bonitão ali embaixo, aí hoje o apelido dele na igreja é bonitão. Nossa. E pega mal, porque aí vem as irmãzinhas, ô bonitão, eu disse, oi, mano. Oi, mano. Não faça isso, não. Ficou. Então, estou aqui com o meu marido maravilhoso, bonitão. Está com um casal aqui muito legal. A gente está muito animado. O cara mais animado em todos os parabéns que vocês... Assim, acho que vocês nunca ouviram. Acho que toda a família, todo grupo tem alguém que canta o parabéns e anima todo mundo. Esse é o Pinguim, vulgo Rafael. Eu mesmo, prazer de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, Rafael. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Dani já é uma carinha conhecida da internet, né? Dani tem o canal dela, o Instagram, super estouradinho. Nossa, super estouradinho eu não sei, mas estamos lá. Mas existe, né? Mas existe, estamos lá. Tá estouradinha sim. Eu vou falar um pouquinho sobre vocês. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam, tá? Mas eu acho que eu vou estar certa, que vocês passaram tudo bonitinho. Passamos. A Dani, ela nasceu em São Paulo, nasceu e cresceu em São Paulo, capital. Sim. Mãe de 4 filhos, pedagoga e atuou na área por 10 anos no Brasil. Hoje ela mora aqui nos Estados Unidos e já faz 8 anos e trabalha como criadora de conteúdo nas redes sociais. Isso mesmo, tá certo. Tudo certo, Dani? Então tá ótimo. Rafael, vulgo Pinguim. É isso aí. Nasceu na capital, nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no Paraná. Cresci no Paraná. Pai dos 4 mesmos filhos, ainda bem. Amém, né? Desenvolvedor de software há mais de 15 anos e empreendedor há quase 10. Fundador da CTO da DV Squad e fundador da Pinguim Academy. Então é uma empresa de tecnologia com uma escola de tecnologia e os dois se ajudam. E aí, anda todo de preto, igual todo mundo da tecnologia. Mais fácil, né? Menos escolha na vida. Todo dia tem que escolher coisa, é menos escolha. Só abre o armário, pego e vou andando. O Thiago fala que é o guarda-roupa do Mickey. É o do Doug Funny, não sei se vocês lembram dessa aí, que era tudo igual. Tudo igualzinho. Gente, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai trocar uma ideia por partes, né? Porque vamos começar bem do comecinho. Eu conheço um pouquinho da história de vocês. Eu sei que a Dani te conheceu antes da missão. Isso. E aí você esperou. Enfim, deixa eu explicar um pouquinho, porque nós somos de uma igreja que os jovens vão para a missão aos 19 anos, agora 18, né? Mas na sua época 19. E ficam 2 anos lá. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, Dani. Não, na verdade, peraí, deixa eu só uma coisa aqui, uma curiosidade antes. Tá. Por que o Pinguim? Por quê? Vamos começar pelo Pinguim primeiro e depois como vocês se conheceram. Vai dizer que você nunca teve um apelido de infância. Sempre. O meu ficou. Esse. E você carrega isso. Eu carrego isso, eu amo de paixão, eu amo. Então assim, Rafael, o meu corpo, quando era criança, parecia um pinguim. Então eu era magrelo, barrigudo e eu sempre consegui enfrentar muito frio. Morava em Foz do Iguaçu, lá fazia bastante frio também. E eu de camiseta, shorts andando na rua e aquela barriguinha. Minha barriga começa aqui em cima, sabe? É igualzinho de pinguim. Aí a piazada do bairro começou tudo a me chamar de pinguim e ficou desde os 5 anos de idade. Então, mais de 30 anos aí com esse apelido. Então, já virou um sobrenome, já virou um sobrenome, já tá no registro. Nome, na verdade. Que fases da minha vida, o pinguim eu tive que aprender a ser chamado de Rafael. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que até os Estados Unidos ninguém me chama de Rafael. Aí eu cheguei aqui, tive que me apresentar como Rafael, a faculdade, Rafael. Aí no começo o pessoal falava Rafael, eu passava reto e nem dava bola. Aí até me ligava, sou eu, peraí, sou eu. Aí voltava, porque é tudo pinguim. A Dani me conhece como pinguim, minha família inteira me chama de pinguim, amigos, todo mundo me chama de pinguim, a igreja, todo mundo me chama de pinguim. Não, foi boa pergunta, porque eu contando as histórias, eu vou falar pinguim várias vezes. Então as pessoas quando não sabem, falam, o que a Dani tá falando, né, pinguim no meio da história? É porque essa pessoa é meu marido, como um pinguim ainda, exato, né? Exatamente. E aí quando eu tive a oportunidade, eu abri a escola, que é a Pinguim Academy, com um pinguim. Perfeito. Pinguim. Coisa boa, gostei. Agora esclareceu, pronto. Aqui pro final do episódio, o pinguim acontece naturalmente, Dani, fica à vontade. É natural. Sem culpa. Mas e aí, como é que o Pinguim conheceu a Dani? Foi por causa de uma coisa ruim, na verdade, que eu acabei conhecendo ela. Quando eu morava, eu cresci em Foz do Iguaçu, aí com 14 mais ou menos eu mudei para Sorocaba, interior de São Paulo.
E lá eu fiquei muito amigo do... que é um outro Rafael, então era o Pinguim e o Rafael andando juntos sempre. E a mãe dele era muito amiga da mãe dela, quando elas moravam em São Paulo, todo mundo lá. E aí a mãe desse meu amigo, ela teve um AVC no dia do Pacaembu, na rededicação do Templo de São Paulo. Não sei se vocês lembram, lá em 2004. Sim, a gente estava lá. Vocês estavam lá? Estávamos todos lá. Ela teve o AVC no estádio. E de lá ela foi pro hospital e, enfim, ela se recuperou, hoje não tem sequela nenhuma, tá perfeita. Tá muito boa. E aí a família dela, na verdade foi a mãe dela e tua irmã, foi lá para Sorocaba para visitar a Celinha. E meu amigo pegou o MSN da irmã dela. Na época de MSN, a gente ficava trocando, e aí ele pegou o MSN e me passou. E eu comecei a conversar com a irmã dela. E aí ela falou, tem uma irmã. Eu falei, qual é a MSN da tua irmã? E aí eu adicionei ela no MSN. Não, gente, não. Adicionou ela no MSN, olha o e-mail da pessoa. Careca da Jamaica, @, não lembro. Hotmail. Era Hotmail. Gente, careca da Jamaica, o que você pensa? Um careca da Jamaica. Um cara 2 metros de altura, careca, enfim. Aí veio o nickname, né? Porque apareceu o nickname quando você aceitava. Pinguim. Falei, gente, não tá batendo uma coisa com a outra. Jamaica, Pinguim. Falei, que... No mínimo, a falta de identidade do rapaz que a gente não sabe. Muito doido, né? Eu tinha um e-mail e eu acabei perdendo um e-mail por alguma razão aleatória de e-mail. Sei lá, eu fiquei bravo. E eu coloquei... Careca da Jamaica é um pedaço da música do Engenheiros do Havaí que eu gosto muito. E aí eu só, vou colocar Careca da Jamaica mesmo. Você tinha 14... Não, quantos anos? 14 anos, 15 anos. Quando a gente se conheceu? Mas eu fiz esse e-mail com 15 anos. Acho que tá uma besteira de moleque. E aí, nem tem mais esse e-mail. Já foi embora. Mas assustei ela. E aí a gente começou a conversar pela MSN. A gente ficou conversando na MSN muito tempo. E aí, nossa, foi bastante tempo mesmo. E você em Foz e a Dani em São Não, Paulo? eu tava em Sorocaba já. Sorocaba já. Eu em São Paulo, capital, sempre. E eu já tava morando em Sorocaba. E aí E aí eu conheci ela pessoalmente e a gente só amizade. Nada de... Pelo menos na minha parte, nada de paquera, né? Não, quando a gente começou a conversar, eu tinha um outro namorado, né? Assim, eu tinha um namorado. Eu não sabia. Não perguntei, a né? gente conversava como... Não me interessava isso não, a nem gente aí. conversava, enfim, como amigo. Porque mas- você era amigo de um amigo meu, então era... Sim, a gente só conversava com amigo. Sim, E eu gostava muito da MSN, a gente ficava conversando com um monte de gente, né? sim. Só, não sei se vocês lembram. Daí passou alguns meses. E aí eu fiz uma Você- surpresa pra ela sem querer. Não sem querer. Eu fui pra São Paulo na casa da minha avó, Isso. num final de semana, e ela tinha comentado comigo que ia ter uma apresentação de dança na igreja. E aí o Rafael tava comigo. E eu, Rafael, vamos lá. Aí a gente foi fazer uma surpresa pra ela, a gente chegou lá, sentamos no fundão lá, ficamos esperando. Aí ela foi no fundo pra esperar a dança dela e deu de cara comigo. Nossa, Né? Eu acho que foi de propósito. não sabia. Não sabia. Ele foi me fazer uma surpresa e eu surpreendi, porque eu que encontrei eles lá. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, eu não sabia que eles iam estar lá. E aí foi a primeira vez que nós nos Foi. vimos pessoalmente. Foi maio? Não foi maio. Foi Outubro. setembro, que o Rafael foi pra Outubro, missão em setembro, outubro. E aí o coração bateu ali. Na verdade, não, a gente Não, ficou a gente amigo. ainda Era amigo A mesmo. gente era amigo. Que a gente conversava não muito tinha sobre ainda- tudo, assim, era só amizade. Nada de... E ser quantos de anos intenções. nessa época? Uns 15 Eu anos. tinha 16, né, amor? 16 e eu tinha 17. É. Foi. E aí, isso foi mais ou menos em setembro, No final do outubro. ano, A gente continuou se conversando, assim, tudo na amizade mesmo, só trocando, conversando papos aleatórios da vida. E aí em janeiro eu mudei quase 100% para São Paulo para trabalhar e para estudar. E aí eu ficava durante a semana na casa da minha avó e final de semana eu voltava para Sorocaba, na casa dos meus pais. Então eu trabalhava e estudava em São Paulo, tudo na área de tecnologia, já fazendo engenharia da computação, tudo lá. E a única amigo que eu tinha em São Paulo era ela. E a gente saía quase todo dia junto. A gente ia pro shopping, a gente ia pro instituto, a gente saía pra conversar. Aí só lá em maio, 5 meses depois, que daí eu pedi ela em namoro. Mas você daí? já gostava dela nessa época. Mas é aquele negócio que não é, sabe? De Do menino, nada né? você... eita. É uma amiga que É ficou um- mais colorida. Que começou a mudar o sentimento, assim, foi evoluindo e eu acabei pedindo namoro. E aí vocês Tremi namoraram. que nem vara verde, mas... Daí a gente namorou 1 ano e 9 meses antes dele ir pra missão. E aí quando ele tava indo pra missão, eu achei que a gente ia terminar. Assim, eu tinha um sentimento que ele ia terminar comigo, não sei. E aí um dia a gente tava conversando, eu falei, e a missão, né? O que nós vamos fazer? Tudo. Aí ele falou assim, como assim? Você não vai me esperar?
Falei, não, eu quero esperar, mas eu quero saber o que você quer. Ele, não, quero que você espere. Se você quiser, eu falei, tá bom. E aí a gente sentou, fizemos metas, que nos ajudaram muito durante esse período, porque não foi fácil, né, assim, pra esperar tudo. E aí eu esperei. E aí ele chegou da missão, 3 meses depois a gente casou. Que legal. Então, antes de casar, nós ficamos juntos 4 anos. Hoje a gente tem quase 2. quase 2 antes, 2 da missão. E aí, mais 4 anos antes. Isso, esse ano fizemos 20 anos. Esse ano fizemos 20 anos juntos. E 16 de casados. Completamos 2 semanas atrás. Muito legal, parabéns. Olha E é legal que esse negócio que a Dani falou das metas, que a gente já tem, o pessoal da aula até perguntou como é que vocês fizeram, né? Foram metas simples e que pra nós ajudou pra caramba. Por exemplo, em 2 anos a gente nunca escreveu um produto que a gente tava com saudade. 0. Nenhuma carta, nem nada. Nunca falamos de um na produto. sua época era só carta também, Era né? só carta. E tinha ligação só no Dia das Mães e Natal, que daí eu podia falar, a família... Meus sogros deixavam falar com ele. Uma vez a família dele estava em Brasília, foi passar o Natal lá, e eu fui junto só pra falar no telefone. Nossa. Aí depois eu voltei no dia seguinte pra passar com a minha família, né? Porque senão ia dar ruim, né? Caramba, gente. Mas era só nessas épocas, né? Pra falar. A gente viveu isso, né? Sim. Enquanto a gente estava na missão, a gente viveu isso. Só que a gente se conheceu na missão, né? Mas eu digo no sentido de falar com a família. Mas na tua missão tinha uma regra de que você tinha um determinado tempo para falar, não? Não, eu acho que tinha. Era A 1 hora e ligação, meia, acho não que era 1 hora, 1 hora e meia. Alguma coisa assim. Até porque naquela época a gente não tinha... meio não tão barato, digamos assim, de se comunicar, né? Então hoje a gente usava orelhão, que daí é um monte de Cartãozinho. cartãozinho na época. Ou a gente ligava, passava o número do orelhão, eles ligavam de volta, mas aí a família gastava horrores, né? Naquela época o DDD era... ligação entre estados era caro pra caramba. E aí eu lembro que a minha última ligação foi pelo Zoom, que foi quando eu oficialmente te pedi em casamento, lembra? Sim. Foi a última ligação, que foi no Natal de 2004. 2004 não, 2006. Aí essa do casamento foi engraçado também, porque ele falou assim, não, quando eu chegar da missão, 1 mês depois eu quero me casar. Eu falei... 1 mês depois? Eu falei, calma, eu tô me preparando, mas assim, eu preciso respirar também, né? A gente tem que resolver muitas coisas ainda. Onde nós vamos morar, qual seu emprego, muita coisa. Aí ele, tá. Eu falei, então 1 ano. Ele, não, 1 ano também é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Não é Então demais. vamos fechar assim, 3 meses. Eu falei, tá bom, vai, 3 meses. E aí a gente casou em 3 meses. Tá bom. Casei gente. desempregado. Bom que ela cuidou de mim pra caramba. Mas assim, nesse tempo... Não, mas nesse tempo que eu fiquei esperando, eu me preparei, sabe? Porque eu sabia que ele estava se preparando da melhor forma possível. Eu também queria me preparar. Então, assim, eu terminei a faculdade, eu consegui ser contratada no meu emprego, que eu já trabalhava, eu era estagiária, fui contratada. Eu me formei no instituto, eu tirei carta de motorista. Assim, eu estava me preparando enquanto ele estava na missão, sabe? Eu não fiquei lá esperando, sabe? Sem fazer nada. Então, muitas moças me perguntam, Dani, o que você me falaria? E eu sempre falo isso, sabe? Se Guardou prepara. dinheiro, né, amor? Vive sua vida. Oi? Você guardou dinheiro. Guardei pra nós. dinheiro, fui preparando algumas coisas. Fui Foi. preparando financeiramente, espiritualmente, por várias formas, né? Não fiquei só ali esperando, enquanto ele tava lá, né? Fazendo tantas coisas legais e boas e ótimas, e eu lá só... E a sua vida parada. Parada, 2 anos. É muito bom ouvir isso, Dani, porque tem muita gente que a gente sabe que tá nesse impasse, né? Se espera ou se não espera. Mas eu lembro de algumas pessoas que esperaram e eu não deu certo no meio do caminho. Eu fui namorando pra missão. E o rapaz terminou comigo Pediu 3 música vezes. fantástica? Eu falei, terminava, mandava Tinha uma direito. carta. Não pediu porque não quis, mas tinha direito. Tinha direito. Mandava carta, Pede agora. reativava. Aí eu falei, gente, na hora que foi, ele me vê amanhecida, assim, ó, com os cabelinhos tudo assim, eu não quero mais não. Eu falei, não dá, né? Eu falei, peraí. Aí no final das contas, eu falei, eu que não quero mais essa situação, né? Mas eu fico pensando, se eu tivesse em casa e tivesse tido eu não quero mais namorar com você, né? E se você para a sua vida, é a sua vida. Não é a sua vida ainda com o seu marido. Mesmo que você esteja casada, você ainda tem a sua vida. Você não pode paralisar a sua vida de forma nenhuma por causa de casamento, ou de que está esperando alguém, ou de qualquer outra coisa. Essa questão, assim, de espera, não espera, muitas moças me perguntavam na época, e até hoje, até as moças da minha aula vieram, né, perguntar pra gente sobre esse assunto. Eu sempre falo, olha, você tem certeza?
Ai, não 100%. Falei, então não espera. Só espera se você realmente tiver certeza do que você quer. E nem assim, talvez dê certo. Porque assim, tudo às vezes é um tiro no escuro, né? Até casamento, a gente não é certeza que vai dar tudo, né? Que vai dar certo. Mas assim, então se você tem alguma dúvida, eu falaria que não. Mas você tá confiante, então vai fundo, vai fundo. Não, eu acho que esse é um assunto tão interessante, porque a espera, ela tem dois lados aqui, né? Não é bom nem para o rapaz, nem para a moça. Mas eu acho que para quem fica, os desafios são maiores. Porque, vamos dizer, nós dois, eu vou para a missão, e aí eu estou trabalhando na missão, estou com minha vida ocupada, estou acontecendo as coisas lá, mas eu estou meio que numa área meio fechada, que eu não estou saindo, eu não estou indo para outros lugares, eu não estou indo, estou focado no trabalho missionário. Quem fica é o desafio, porque você tem um compromisso, mas ao mesmo tempo você se priva, e você tem todas as outras coisas acontecendo à sua volta que você começa a dizer, bom, não vou, eu vou, tal. E aí fica um desafio, por isso que eu concordo contigo, 100%. Tem certeza? É aquela famosa frase, né? Faça a sua escolha e ame sua escolha. Sim. E daí toque sua vida. Não, mas um detalhe também. Eu ia até nos bailes, eu fazia tudo. Isso que eu falo, ele não deixou Eu de era fazer líder nada, do foi MAS da acampamento, estaca. foi tudo. Então, assim, eu cuidava ali, imagina, eu liderava, né? As pessoas estavam solteiras. Então, assim, mas eu ia em tudo, nos bailes, nas atividades, nos acampamentos, e eu tava esperando, as pessoas respeitavam. Sabiam que eu tava esperando. Assim, lógico, né? Tem uns rapazes, enfim, querem conhecer tal. Tem uns tontos. Eu tenho namorado, tô esperando tal, e tudo bem. Mas eu segui a minha vida. E tu ia deixar o pinguim? Mandava Jamais. foto pra ele ainda dos bailes com minhas amigas. Fiz amizade com várias meninas que esperavam também. A gente tinha um grupo, uma comunidade no Orkut, lembra? Esperando meu namorado na missão. A Dani era administradora. Tinha umas 100 meninas. A gente se encontrava, fazia encontro no templo. Ih, filha, foi... O negócio era sério então, hein? Era sério. Fazia uns negócios engraçados. Pensando então nesses 20 anos que vocês estão juntos, olhando para trás, eu imagino que vocês aprenderam muitas coisas, né? O que é que vocês trazem de experiência do passado para o relacionamento de vocês hoje? Eu particularmente, para mim, o início de tudo foi a missão, que me mudou completamente. Me mudou, eu era uma criança praticamente indo para a missão, um moleque totalmente fazendo um monte de besteira, e eu aprendi muito durante a missão em como me comportar, como crescer como indivíduo e voltar como um homem. A Dani é prova viva de como eu voltei diferente da missão. Foi um outro ser humano, né, amor? Muito mais decidido com o que ele queria da vida, assim. É muito diferente. Eu sempre falei pra ele parecia realmente um rapaz e voltou um homem da missão. Muita diferença. E até, tipo, de enfrentar meus pais para casar com ela, que eles ficaram extremamente preocupados, né? Eles chamaram até a gente para conversar lá pô, mas você vai casar desempregado? Faz 3 meses que você voltou de missão, e o futuro, não sei o que lá. E a gente vai casar, a gente tem um plano, a Dani se preparou para isso e a gente vai dar certo. E deu certo, sabe? Então, eu aprendi demais. E tudo que eu aprendi na missão, eu uso até hoje em dia no meu trabalho, de liderança, né? Eu tive a oportunidade de liderar dentro da missão também, óbvio, né? Falar em público, falar com pessoas e diferentes tipos de cenários, que eu fui tanto em áreas extremamente ricas, em áreas extremamente pobres, e falar com tudo quanto é tipo de pessoa. E hoje eu uso tudo isso no meu trabalho, né? Então, apesar de eu ser um nerdão da tecnologia, que eu gosto muito de programação, essas coisas, eu consigo lidar muito bem com situações de venda, de cliente, de conversar, de dar palestra. Já dei várias palestras, já tenho meu próprio canal do YouTube, então eu consigo falar muito bem tudo que eu aprendi na missão. Tudo que eu aprendi na missão, né? E hoje, por exemplo, teve um rapaz do meu time que me chamou no individual e falou: como que eu consigo aprender a falar como que você fala nas reuniões? A sair de dificuldades, de perguntas difíceis, da maneira como você faz com tanta naturalidade. Eu falei, vai pra missão, mas não dá mais tempo. Mas é literalmente isso. Eu aprendi na missão e, enfim, minha vida na igreja ajudou a esse momento. E eu tento aplicar isso a todo momento, né? Tanto com nossos filhos, com a Dani, que tudo me preparou para isso. E fora, enfim, os ensinamentos aí todo dia é uma coisa nova, né? Eu acho que o que eu aprendi bastante enquanto ele estava na missão foi a confiar ainda mais no Pai Celestial, sabe? Porque quando ele estava na missão, eu era estagiária, e daí deu um ano, eu fui contratada,
E foi uma coisa muito difícil de acontecer, porque era um local público e só entrava com concurso. E aí a diretora conseguiu que eu entrasse lá com uma contratação à parte, sabe? Então foi uma coisa muito difícil que conseguiram, né? Para que eu trabalhasse lá. E quando o Pinguim estava para chegar de missão, meu salário dobrou. Assim, eu ganhava, sei lá, R$1.000 na época. E aí quando ele estava para chegar de missão, dobrou, assim, meu salário. E na época era ótimo. E quando ele chegou da missão, ele ficou desempregado os 3 meses. Enquanto a gente não casou, ele não conseguiu emprego, gente. A gente estava na lua de mel, ele recebeu uma ligação. Ah, tem um emprego aqui, né? Aí ele foi. Então, assim, a gente chegou da lua de mel, ele tinha emprego. Então, parece que o Senhor testou a gente até o final, assim, se a gente confiava nele, que ia dar tudo certo, e eu pus a prova, né? Eu confiei no Senhor. Então, acho que foi a minha maior lição, assim, nessa espera, confiar no Senhor. Porque eu tinha a minha certeza dentro de mim, que era ele, a pessoa que eu ia me casar, e o Senhor fez a parte dele também. Com fidelidade, né? Trabalho longe pra caramba, né, mano? Nossa! Era. A gente morava de um lado da cidade, Morava lá no no Taboão, Taboão, e meu trabalho era em São Bernardo. E eu ia de ônibus. São Bernardo. Eu saía de casa 4 horas da manhã pra chegar lá. Era uma fábrica, eu cuidava da área de tecnologia da fábrica, eu tinha que chegar lá às 7 da manhã, então eu saía às 4. Eram uns 3, 4 ônibus até chegar lá. Mas foi legal, divertido. São Foi o começo. sacrifícios, né? Foi. Do início de qualquer casamento, Claro. né? A gente, às vezes, escuta algumas famílias, alguns casais. Ai, eu só vou casar quando tiver isso. Eu só vou casar quando tiver aquilo. A gente casou com 2 meses de namoro, noivado e casamento. E não tinha nada antes, tá? E não tinha nada também. Vocês ganharam bem porque vocês já se conheciam antes. né? Literalmente foi começo mesmo. Namoro, noivado e casamento. E sem ter nada. Os 2 desempregados. E uma irmã ajudou a gente, a irmã Ivete, emprestou o apartamento dela pra gente morar. Aí uma irmã, uma ex-namorada do Thiago, a Camila, maravilhosa, a irmã dela, a Luana, emprestou o vestido pra mim, pra eu casar. Foi o vestido da Luana, né? Aí Camila conseguiu alguns móveis da casa pra gente, enfim. Foi muito ajudado, muito algumas ajudado. coisas que nós tínhamos, né? Doado, assim, dos outros. Mas nem sempre foi um mar de rosas a vida de vocês, né? A gente teve logo esse início aí, que já é conturbado, né? De casamento, tudo. E aí vocês mudaram pra cá, tem 8 anos. Então, de casado, quanto tempo vocês moraram no Brasil? 8. 8 lá, 8 8, aqui. 16, é. Então, foi logo praticamente que a gente se conheceu. Você estava aqui há 1 ano. Aí lá no Brasil nós tivemos 2 meninos, né? Porque a gente falou 4 filhos. Então os 2 meninos nasceram no Brasil. Aí nós viemos pra cá com os 2 pequenos. O Luiz tinha 5 e o Nicolas tinha 1 ano, quando nós mudamos. Ah, tem uma história também pra gente ter vindo pra cá. Não sei se é pra contar. Conta. A nossa história... Nossa vida tem muita história, gente. Quer contar tudo? Não, Ou é que, a gente vai contando. assim, a parte de vir para os Estados Unidos, eu sempre quis vir, né? E o meu irmão veio pra cá em 2009, não, 2007. Foi o ano que eu fui pra missão, ele tinha voltado de missão e tava vindo pra cá. Então ele mora aqui já há muitos anos. E ele sempre ficava, Pinguim, venha, é legal. Venha, é divertido, é bacana. E eu sempre falava, Dani, bora. Ela, pra quê? A gente tem uma vida boa aqui. Eu tinha um bom emprego, eu já tinha conseguido melhorar o emprego, né? A Dani também estava super bem lá na creche também. E eu nunca saí de São Paulo, gente. Eu nasci em São Paulo, como vocês falaram, cresci em São Paulo. Então, pra mim, uma mudança dessa, assim, eu tinha muita resistência de sair. E querendo ou não, como ele tá falando, a gente tinha uma estrutura lá. Nessa época já estava melhor estruturada, a gente tinha um apartamento, a gente tinha nossa família, a gente tinha as crianças crescendo lá, a família perto, todo mundo ali perto pra ajudar. Super confortável. Super Pra que confortável. mudar, né? Pra que mudar, gente? Tá tudo... Eu conheço essa história. Lá em casa era a mesma coisa. Então eu não aceitava. queria vir, Andresa, não, eu não pra aceitava. quê? Eu não aceitava, assim. E eu tava, se aceitar, vai. Se for, vai. Aí eu tive um ano não muito conturbado no trabalho, mas de muito trabalho mesmo. Então eu estava num projeto extremamente pesado da empresa, que a gente estava migrando um software principal da empresa, ou seja, o ERP, né, o sistema que controla tudo, para uma outra tecnologia. E nesse momento eu tive que trabalhar demais. Eu estava trabalhando 17 horas, né, irmão? Muito. 17 a 18 horas por dia, De segunda a segunda, de domingo a domingo, tava muito... por meses, assim, eu fiquei. E eu engordei pra caramba, porque o que eles faziam? Tome comida pra trabalhar, né? Então, nossa, eu cheguei a pesar 116 quilos naquela época, eu tava bem grande.
saúde, quase não dormindo, irritado pra caramba. A Dani, nesse meio tempo, a gente teve o Nicolas e uma loucura atrás da outra. Eu ainda tinha que completar o projeto, porque tinha que completar o projeto. E aí a Dani teve um dia que ela virou ela sentiu lá, aí essa parte eu não posso falar por você. Não, nós estávamos assistindo a conferência geral na Estaca. Nessa época a gente tinha costume de assistir na igreja, né? Hoje em dia a gente assiste em casa, né? Ou lá pessoalmente. Enfim, daí nós estávamos no meio da conferência e o Elder Godoy fez um discurso. Eu lembro desse discurso dele. É muito famoso, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, a gente procurar... Às vezes a gente está vivendo uma vida boa, mas procurar sempre algo melhor, né? Será que a gente está buscando, né, esse algo melhor para nossa vida, esses desafios e tudo? E ele contou a experiência dele de estudo. E daí, na hora, assim... Eu sou muito de sentir as coisas, né? E na hora, eu senti muito forte o senhor falando, chegou a hora de vocês irem para os Estados Unidos. Daí, eu olhei para ele e falei, chegou a hora. Ele, o quê? Quase... Do quê? Ele, o quê? Tá falando o quê? Falei, tá na hora de a gente ir para os Estados Unidos. Ele falou, não, eu nem... Não, daí ele falou, eu nem vou questionar, porque você nunca falou isso, nunca, nem com, entendeu? Eu nunca perguntei, tem certeza? Eu falei, não, tá bom, fechou. E aí, e a gente começou uma saga, porque a gente resolveu vender o apartamento, e foi numa época que o Brasil não estava vendendo nada, e a gente não conseguia vender o apartamento. E lembra, a gente ficou assim 1 ano tentando vender apartamento, e não conseguia. Nesse meio tempo que a gente colocou o apartamento à venda, eu também comecei, beleza, como é que a gente vai... A gente começou a estudar as maneiras de como a gente ia vir, né? Então eu comecei a me preparar para entrar na LDS, para fazer o BYU, que seja uma das duas que eu conseguisse. Então eu estudei o inglês para fazer o TOEFL, eu comecei a aplicar para todas elas, fiz o TOEFL, passei, entrei na LDS, só que o apartamento não tinha sido vendido ainda, né? E o nosso bispo na época, aleatório também, do nada, domingo, ele começa a chorar lá em cima, mas ele é chorão ele era chorão. Isso era normal, mas foi estranho, que depois ele olhou pra gente e falou, preciso falar com vocês depois da reunião. E aí, ele colocou a gente numa sala e falou, olha, eu passei a semana inteira pensando em vocês e o meu sentimento é, vendam o mais rápido possível o apartamento, mesmo que vocês percam dinheiro. Porque o que eu sinto é que vocês vão progredir em todas as áreas lá. E vocês precisam ir logo. E aí a gente só obedeceu. Né? Eu abaixei o valor do apartamento na segunda. Na terça apareceu um comprador, na quinta já estava tudo assinado. A gente estava 1 ano esperando vender o apartamento. Caramba, que experiência. E a gente veio, né? Tipo, obedecer. Nós viemos naquele ano. Só que ele falou... Só que vocês têm que ir esse ano. Esse é o meu sentimento. Não é pra vocês esperarem mais. Então, isso era tipo fevereiro. Então, vocês precisam ir de 2017. Não, 2016. Que a gente chegou em dezembro de 2018. Isso. E aí, isso era tipo fevereiro, né? Ele falou assim, vocês precisam ir esse ano. E aí, nós começamos a vender o apartamento. A gente começou a correr com documentação, com tudo que precisava, vender coisa de casa. E aquela coisa que vocês sabem também, né? Desfazer de um monte de coisa. E nós chegamos aqui em agosto de 2016. É um ato de coragem, né, gente? Você sair do seu país, do seu idioma, da sua cultura. Você que eu nunca não falava saiu... Rai, né? Cheguei aqui, gente, eu não entendia nada. Era só yes. Nossa, que vergonha. Tudo Era literalmente yes. Nossa, eu nem sei. No máximo um no, só pra dar uma variada, né? Você mora? Yes. Eu ficava assim, pinguim, o que foi? Eu ficava cutucando ele, né? Porque ele falava já, o que foi? Nossa, é desafiador, né? Vocês sabem. Apesar de todos os desafios, como... O Senhor sabe que eu precisava ter essa... Eu já tinha certeza dentro de mim, mas quando o Domingos, que era nosso bispo, conversou com a gente e falou isso, e falou, eu tive uma revelação para vocês, e essa revelação, toda vez que aqui vinha aquele sentimento, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Logo vinha, não, eu tenho um propósito de estar aqui. Eu tenho certeza, porque eu sempre fui uma pessoa que eu preciso sentir certeza nas coisas, né? E eu sentia assim, falei, não, eu sei que eu tenho que estar aqui, eu sei que eu tenho que estar aqui. Se eu não soubesse que eu tivesse que estar aqui, eu ia querer ir embora. Eu falei, não vou ficar aqui. Hoje tem muitos brasileiros, tem muita gente. Quando a gente chegou, há quase 9 anos atrás, já vai fazer, né? Não tinha tanta gente, não tinha tanta ala brasileira, era bem diferente, assim. Até a questão de estrutura aqui, né? Era bem diferente. Então, e a língua, tudo, eu falei, não, vou embora. E eu falei, não, eu tenho um motivo, nós temos um propósito aqui. Né? E aí isso me fazia aguentar no começo, né? Aquela sensação de aguentar e depois se acostumando e aceitando. E a sua irmã já estava aqui? A minha irmã morava aqui há 2 anos. A minha irmã e o seu irmão morava aqui há quantos anos quando nós viemos? Desde o irmão dele já morava... 10 anos já.
uns 10 anos antes. E a minha irmã 2 anos antes. Ela veio em 2014. Já veio um pouquinho antes de você. E aí a gente começa a entrar até no propósito, né, Dani, de você estar aqui, com tudo isso que aconteceu. Como que foi, Dani, essa... A gente sabe que teve adaptação, de morar aqui, é um pouco difícil fazer essa transição da gente falar de algumas coisas que eu sei que vai tocar muitas pessoas, mas me veio aqui na cabeça, né, quais são os propósitos, né, de ter vindo para cá. É claro que é de crescer como pessoa, de profissional. Eu sei que você melhorou muito sua profissão, você estudou aqui, vocês aprenderam inglês, você já falava mais a Dani, enfim, a família aumentou, mas antes da família aumentar, você teve o falecimento da sua irmã. Como foi nessa época, Dani? Eu acho que esse foi o primeiro grande e maior desafio da sua vida, se eu não estou enganada. Sim. Até eu falei pro Pinguim, né? Eu falei... O Domingos, quando falou conosco quando ele conversou conosco, ele só falou das coisas boas, né? Ele não falou nada do que ia acontecer aqui, só assim, não, eles vão prosperar, vai ser tudo bem. E aí, eu tive meus maiores desafios aqui, né? Da minha vida toda. E o falecimento da minha irmã foi muito chocante pra mim, porque foi a primeira pessoa que eu perdi na minha vida, assim, né, que faleceu na minha vida. Eu não tinha perdido ninguém, eu tinha meus 4 avós vivos. Até falava, nossa, meus avós são vivos, eu tinha um maior orgulho, né, de falar. E a minha irmã, ela morreu repentinamente, né, a bolsa dela estourou no dia 13 de outubro de 2020. Ela estava num local, mas estourou assim, do nada, ela estava super bem até então. E aí foi para o hospital, foram fazer uma cesárea de emergência. E ela estava de 24 semanas, isso falei, né? Ela estava no encontro, né? Estava no encontro com umas meninas, uma despedida. Mas ela estava bem, e do nada estourou a bolsa dela. Ela me mandou mensagem, eu sabia onde ela estava, tudo. Ela mandou mensagem, falou, Dani, tá saindo um líquido de mim, tudo. Ela ainda estava no local. Ela ainda estava no local falando comigo. Aí ela foi passou em casa, foi pro hospital. O Diogo estava com as crianças em casa. Isso ela falando comigo, né? Me contando. E, gente, eu e ela, a gente não tinha internalizado que poderia ser a bolsa, porque ela estava de 24 semanas. Sabe quando ela falou líquida? Eu falei, às vezes não é nada, ou enfim. E aí depois me deu um clique, eu falei, gente... Eu falei, Bia, sua bolsa estourou? Ela falou, é isso que os médicos estão vendo. Aí depois passou um tempo, minha bolsa estourou. Aí eu falei, gente, como assim a bolsa dela estourou com 24 semanas? Daí eles decidiram, estavam fazendo uns exames para ver se deixava o bebê mais tempo, se dava para deixar, se não dava. E aí decidiram fazer a cesárea, e aí ela acabou falecendo, teve uma hemorragia. E ela faleceu no dia, de madrugada, no dia 14 de outubro de 2020. E aí eu tava, nesse momento, com as crianças, com os filhos dela, na casa, e meu cunhado tava com ela no hospital, né? E eu não sei explicar pra vocês, mas eu tava com um sentimento de que algo não muito bom estava acontecendo, né? E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Diogo e ele tava no hospital. E ele só falou assim, Dani, ora, porque a Bia tá tendo uma hemorragia. E eu lembro que eu tava sozinha lá na casa, as crianças estavam dormindo, os 2 meninos, né, estavam dormindo. E eu lembro que eu orei e eu senti que ela não ia viver. E eu lembro que eu chorava, eu falei, Senhor, como que eu posso estar pensando isso, né? Eu devia estar pensando, não, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E eu sentia que não, que ela estava falecendo. Que estava acontecendo as coisas lá e que ela ia vir a falecer. E eu fiquei sabendo depois que ela faleceu, de fato mesmo, que a gente só acredita, né? Quando a gente vê ou escuta, quando o Pinguim chegou de manhã, de madrugada, né? Umas 6 horas. Eu cheguei a adormecer com o Luca. Gente, o Luca acordou, nunca acorda. Ele acordou, aí eu tentei fazer ele dormir, eu adormeci com ele na casa. E aí minha família no Brasil começou a mandar mensagem, só que eu não estava sabendo. O que aconteceu? As pessoas lá começaram a saber, porque o Diogo, né, falou pra minha mãe falou com... E eu não estava sabendo, e eu estava dentro da casa com as crianças. Porque eu recebi a notícia, e aí eu peguei as crianças, pus no carro e fui até lá pra eu ficar com ela. Sim. E aí o Pinguim chegou, quando ele chegou na casa da minha irmã, ele nem precisou falar nada, assim, ele olhou pra mim, e aí eu já entendi o que tinha acontecido. Eu lembro o que eu lembro é que estava bem frio, muito frio aquele dia, e
eu tive um choro, eu chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado na minha vida. Um choro assim, parecia que eu ia desmaiar. Porque por mais que eu tivesse tido aquele sentimento, a gente não quer aceitar, né? A gente nunca vai querer aceitar uma coisa dessa. E aí eu olhei pra ele e só falei, e a Juju? Né? Porque eu sabia que a minha irmã tinha falecido. Aí ele falou assim, a Juju tá bem, ela nasceu. Daí eu só falei, vamos lá pro hospital ver o Diogo, né? E aí nós fomos. Só nós podíamos entrar por causa também do Covid, enfim. Foi bem na época do Covid, né? Então tava bem restritivo tudo. Então assim, foram muitos desafios, né? Porque a Juju também ficou no hospital por quase 5 meses. Na Níquel, né? Na UTI neonatal. E quando a gente olhou a primeira vez pra ela, assim, gente, um bebê de 24 semanas é assim... Você não vê nem a pele, né, direito. É muito pequenininho, muito pequeno, gente. Eu nunca tinha visto tão pequenininho na minha vida. E na hora que eu olhei, eu só pensei, Senhor, ela precisa viver. Porque senão acho que não tem mais nada que vai segurar a gente aqui, sabe? De tanto sofrimento. Esse baque, Dani, quando eu lembro da situação, mas a gente está muito de fora, né? Sim. A gente está completamente a par, só sabendo notícias, uma aqui, outra ali. E eu lembro que de manhã tinham muitas pessoas já falando sobre o falecimento da Bia, né? E foi um choque muito grande. Eu conheci bem pouco a Bia. Acho que foi um dia que ela foi na minha casa, um chá de alguém que teve lá em casa. E eu lembro do rostinho dela no quintal lá em casa. Ah, foi da Dai. Foi da Dai. Ela bem baixinha. Acho que ela devia ter a minha altura. Sim, pequenininha. metade de mim quase. E eu lembro dela, barrigudinha já. Sim, ela estava grávida, verdade. Ela estava grávida, não sei de quanto tempo, mas não foi muito tempo depois. Mas eu tenho alguns flashes, assim, de lembrança de como as pessoas se uniram para poder ajudar vocês, a confortar vocês. Como que vocês, né, receberam esse conforto? É lógico que é bom ter uma comidinha, né? É bom ter um carinho, ter uma mensagem, mas eu lembro quando a minha mãe faleceu, mas minha mãe já estava mais velha, tinha câncer, é outra questão. Mas eu tenho a recordação de querer ficar quietinha, de querer ter o meu silênciozinho ali. E era muito gostoso o carinho, é óbvio que é gostoso, mas o silêncio às vezes faz parte. Como que foi isso para vocês? Eu acho que, assim, nós que acreditamos num Deus, né? A melhor coisa que a gente pode fazer pelo outro é orar. A força que vem de lá de cima é o que conforta de fato, sabe? A gente pode receber amigos, a gente pode receber comida, mas é uma briga de dentro. Que só de dentro se resolve. Eu naturalmente sou uma pessoa mais reservada, né? E como foi algo que como você falou, logo de manhã, assim, ela faleceu de madrugada, passou algumas horas, tipo, todo mundo, assim, muita gente estava sabendo no Brasil, até em outros lugares, assim, que eu nem imaginava, muito rápido. Então, como você falou, todo mundo, querendo ou não, quer saber, quer ajudar, quer participar, quer fazer alguma coisa. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso internalizar primeiro, eu preciso ficar também sozinha. Então, a minha aceitação é um pouco isso, gente. Orem, só orem. E sim, as pessoas levaram que nem comida na casa do meu cunhado por 3 meses, assim. Então, assim, recebeu muita ajuda de várias formas. Mas eu, Dani, até ele olhava pra mim e falava, você quer ficar sozinha, né? Falei, Então, até meu marido, às vezes, ele sabia que eu queria ficar sozinha. Eu precisava ficar sozinha, eu e o Senhor. Então, mas eu fui muito grata por tudo que as pessoas fizeram. Eu sei que às vezes as pessoas não sabem, né, o que fazer. Fica num jogo de, sabe, nossa, a gente vai, não vai, fala, não fala, e acaba às vezes falando, às vezes atrapalha, às vezes não. Então, é muito difícil essa situação, né? Para as pessoas eu sei que é difícil, porque tem, por exemplo, muitas amigas da Bia que queriam talvez me tranquilizar, mas não tem muito o que tranquilizar nessas horas. Para mim, Dani, não tem muito. Eu preciso ficar eu e o Senhor, assim. Porque, na verdade, depende do que a pessoa falar, vai ser pior pra mim. Porque, às vezes, as pessoas querem um pouco amenizar a sua dor. Mas não tem como. Não adianta você falar, não, vai passar. Ou até falei em outro podcast, as famílias são eternas. Você não quer ouvir isso nessa hora.
Você sabe disso. Eu cresci ouvindo isso. Eu canto hinos sobre isso. Eu falo para meus filhos. Mas na hora que você perde uma pessoa que você ama tanto, de uma forma brusca, e que você sabe que vai ter muitos problemas para resolver também, né? Ela foi e deixou crianças pequenas, criança no hospital, bebê no hospital. Então, assim, foram muitos poréns ali, né? Você quer só ficar sozinha, você quer se encontrar com o Pai Celestial, você quer ir no templo, e aí você vai se curando, vai procurar terapia, vai procurar, e aí você depois começa a se abrir. Pelo menos sou eu, Dani, sou assim. Você fez hipnose. Fiz. Como foi a hipnose? Ai, pra você? maravilhoso. Eu indico o Dr. Adilson para todo mundo. Eu fiz depois de 1 ano. Porque nesse 1 ano eu ainda não aceitava, sabe? Ele sempre falou, Dani, eu não sei mais o que fazer, você não voltou a ser a mesma, sabe? Você tá diferente, você não é mais 100%, ninguém é 100% feliz, mas você fica muito triste às vezes, sabe? Principalmente em datas comemorativas, você fica muito triste. E eu ficava mesmo, muito triste, muito para baixo. E você não é assim, né? Você é reservada, mas você não é assim. E eu não aceitava em procurar ajuda, né, de terapia e tal, nunca tinha feito. Às vezes também a gente tem um preconceito, não sei, do novo, né? E aí uma amiga falou do Dr. Adilson, e aí eu falei, é ele. E daí eu comecei a fazer. Daí eu fiz as sessões de hipnose, nossa, 4 sessões de hipnose, assim, mudou minha vida. Nossa, foi muito bom. Eu indico ele, o Pinguim também, né, assim, indico pra todo mundo, Foi muito bom. Acho que é uma linha muito fina do que a gente está falando, né? Porque vai muito do que você conhece a pessoa. A gente sabe que foi uma fatalidade, uma dor, uma pessoa que teve a sua vida interrompida por um propósito, vamos pensar assim, tão jovem. 30 anos. 30 anos. Não é uma pessoa que, vamos dizer, no processo normal da vida, a gente está falando que meu avô faleceu, minha avó. Não, falando de um jovem. E eu acho que essa linha é muito fina porque você fica sempre naquela posição de que como é que eu vou lidar, como é que eu vou abordar a Dani, como é que eu vou abordar o Pinguim. Eu gosto do que vocês falaram sobre a oração. Eu acho que poderia adicionar como uma sugestão para caso alguém esteja passando por isso, uma simples mensagem. Uma mensagem de conforto, e não espere uma resposta. Sim. Só simplesmente, Dani, Pinguim, meus sentimentos, cara, estou aqui para o que você precisar. Me fala como você quer que eu possa agir. Sim. Particularmente, eu penso que é mais importante a gente agir assim, para que a família receba essa informação e daí tome a decisão, dizer, Tiago, obrigado. Tiago não vai ter resposta, Tiago vai receber só um joinha, um coraçãozinho, acabou. Mas sabe que vocês estão, assim, estou aqui para o que vocês precisarem. Eu penso dessa maneira, mas outra coisa também que me vem à mente e acho que é mais uma pergunta para ti, Pinguim, pelo que a Dani falou. É uma linha tão fina que eu sei que todo mundo precisa do seu momento, mas a saúde emocional de todos não é a mesma, né? Tem pessoas que precisam do seu momento, ela realmente se fecha, ela encontra o seu equilíbrio e ela levanta e toca a sua vida. Em algum momento, talvez até do Pinguim, a minha pergunta para ti, Pinguim, seria como você ajudou a Dani e também para ti, Dani, você sentiu em algum momento uma certa depressão durante esse período? Então, acho que tudo que eu tentei fazer para a Dani foi deixar ela confortável para ela conseguir não sair daquilo sozinha, mas assim, que ela soubesse que eu estava lá para tudo que ela precisasse. Então, assim, a gente eu cuidava de todas as crianças, sempre quando ela precisava. Às vezes eu ficava até com meus sobrinhos, eu ficava com todas as crianças lá para eles poderem resolver ou descansar ou fazer qualquer coisa. Tudo que eu precisei fazer para apoiar ela, eu fazia, tipo, até café da manhã, almoço, janta. Sim. Quando a Dani não estava bem, falou, não, descansa, deixa que eu cuide de tudo, né? E a promessa do bispo naquela época de que as coisas iam se resolver, a parte financeira, e não só financeira, mas a liberdade que eu tenho hoje de tempo com o meu trabalho me possibilita ajudar ela mais ainda, né? Porque eu só ligo pro meu sócio e falo, olha, eu tô precisando desse horário, ele falou, não vai, né? Principalmente nessa época ele falou, não vai, cuida que a gente cuida tudo aqui e depois você volta. Né? Então eu tive muita liberdade de ter essa possibilidade de ajudar ela em tudo que ela precisava e eu tentei fazer tudo mesmo.
né? Até ajudar o nosso cunhado, né? Quando o Diogo precisava trabalhar nos finais de semana, vinha as 3 crianças para nossa casa e passava o final de semana com a gente. Até a Juju, novinha, aprendi. Ela ainda se alimentava por sonda, né? Então a gente tinha que preparar toda a sonda dela para poder dormir à noite. E até uma vez saiu, eu tive que aprender a pôr de volta. Mas é tudo que eu precisava fazer para deixar ela o mais confortável possível para poder lutar, usar toda a energia dela para lutar com isso, eu fiz. Ou eu achei que eu fiz. As pessoas sempre falam, nossa, Dani, você é muito forte. E aí eu também falo, eu sou muito forte, mas eu tenho um homem muito forte do meu lado, porque ele teve que segurar muito rojão comigo, né? Eu não estava sozinha. Né? Se não tivesse parceiro do meu lado que ele é, com certeza eu não seria desse jeito. E sobre essa pergunta de depressão, assim, eu não fui diagnosticada com depressão, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu tive foi fobia social. Então, por isso que eu falei que nossa, lembra, para sair, eu só consegui sair com mais calma, assim, nossa, depois de uns 8 meses, eu acho, que a minha irmã faleceu. Eu saía, mas era pra mim muito difícil, muito difícil. Eu queria ir embora, as pessoas olhavam pra mim, eu já achava que tinha ia vir uma pergunta assunto, geralmente sobre vinha, na verdade vinha. Então também volta outra dica aqui para todos, não pergunta. Não é que, eu acho que talvez as pessoas têm 2 lados, né? Eu acho que um é curiosidade, lógico, e o outro é, cara, se eu não pergunto para ela, vai mostrar que eu estou sendo indelicado, que eu não estou mostrando o meu apoio, eu não sei. Então, de novo, volta a ser uma linha muito fina essa troca, né? Você precisa conhecer a pessoa. É bem difícil mesmo você se posicionar, o que eu faço, o que eu não faço, o que vai magoar a pessoa. Então, as pessoas geralmente perguntavam e isso me travava ainda mais. Né? Tanto que a nossa ala que a gente frequenta na igreja hoje, lembra? Eu falei, Pinguim, nós só vamos para essa ala se ninguém perguntar nada. Porque se eu pisar na ala, alguém chegar e qualquer pergunta, porque isso foi logo que minha irmã faleceu, a gente mudou para essa ala uns 6 meses depois que minha irmã faleceu. E ninguém perguntou. Falei, foi uma resposta, daí a gente acabou indo para a ala, porque ninguém perguntou nada, nada. Falei, se alguém olhar para mim diferente, eu já não vou. E eu tava muito assim mesmo. E aí vocês decidiram, com tudo isso, ter um novo bebê. Ou não era uma decisão? Então. Foi também outra coisa do pai, assim, porque eu não queria, honestamente. Eu também não. Meus 2 piá já dão um trabalho suficiente para gastar todo o tempo. E do nada ela virou para mim e falou, eu acho que a gente precisa ter uma menina esperando, tem alguém esperando. Vamos beijar uma menina. E aí, isso, na verdade, a gente começou... Daí eu falei pra ela, você tem certeza? Ela falou, tem. Eu falei, você tem certeza mesmo? Nosso menino tem 7 anos já, vai ser começar tudo do zero. Então, tem certeza? Eu falei, se você tiver certeza, eu tô dentro. Daí ela, não, tenho. Daí a gente começou a tentar, foi daí que a Bia faleceu. E aí a Dani recuou, a gente recuou, né? Porque por causa de tudo. E aí depois de 2 anos, amor? Que voltou de novo o sentimento? Depois de um ano. E aí quando a Dani falou pra mim de novo, amor, eu acho que a gente tem que voltar a tentar, na verdade eu já tava grávida. A gente foi no médico, daí eu falei, tô grávida de tantas semanas, né? Pelos meus cálculos. Daí ela falou, não, você tá grávida de tantas semanas, tipo mais. A Dani eu achei que achava era que 8 e e já tava tava de 11. Ou seja, já tava grávida quando a gente tinha tido uma conversa bem, tipo, ó, é agora ou nunca. E eu tava grávida já. Eu não sabia, mas eu já tava com aquele sentimento que ia vir mais uma criança pra nossa casa. Mas assim, foi uma coisa muito do Senhor também, gente. A gente não queria, eu não queria passar uma gravidez aqui nos Estados Unidos, por tudo que eu tinha vivido com a minha irmã. Eu não tinha confiança nos médicos, enfim, muitos traumas. E eu não queria de jeito nenhum. Mas foi o Senhor. E aí nós tivemos. E eu lembro que você falou, era alguma coisa assim, vai ser bom que as priminhas vão... Ela não vai estar sozinha, né? A Juju, a verdade. Juju não vai estar sozinha, porque os primos, os meninos têm... Eles têm as mesmas né? idades. E aí a Juju... Nós engravidamos juntas 2 vezes. Dos meninos, né? Eu e minha irmã. Foi uma conexão muito grande de vocês, que vocês tiveram durante a vida, né? E aí veio a Gabi. Sim. E aí a Gabi, ela é a coisa mais linda do mundo. Eu lembro de algumas vezes encontrar com ela, de você postava muita coisa, né, Dani?
da vidinha dela, da vidinha de vocês. Isso era muito legal. Tem muita gente que reserva muito a sua vida, né? Mas eu acho que quando mães e pais bons e que vivem uma vida boa postam, é muito bom para dar o exemplo para outras pessoas. E você postava muita coisinha específica, assim, né? Da criação, tanto dos meninos, do casamento de vocês. Não era só coisa de trabalho, né? Você fazia muita postagem e eu tenho muitas recordações. E as últimas fotos que vocês fizeram dela foi com a Nina, né? Foi com a Nina? Não, aquelas não foi. Foi com uma outra... Foi com uma fotógrafa americana. Americana, que foi muito bonita. Foi muito bonita no outono. Foram nossas últimas fotos de família. Depois de todo esse baque com a Bia, com a sua irmã, o falecimento dela, foi de novo, né? Acho que para nossa comunidade é muito pequena aqui, né? Se a gente pensar a gente mora num estado onde eu acho que hoje nós temos o quê? 30 mil brasileiros aqui. É uma comunidade pequena. Sim. Então, quando uma coisa acontece com parece que acontece com todo mundo, né? E eu acho que isso é mais emocional, fica mais emocional ainda para todo mundo, né? E dizem que quando uma mãe perde um filho, todas perdem, né? Eu acho que esse ditado, ele não é muito ao pé da letra. Sim. Mas a dor é uma dor que a gente não consegue nem imaginar a dor que uma mãe passa, mas como mãe, a gente é o maior medo que a gente tem nessa vida, né? Essa semana, eu falei com a Bela por telefone e há um tempo atrás, eu tive um sentimento muito ruim, que minha filha está na missão, que alguma coisa estava acontecendo. E eu falei para o Thiago, nossa, Thiago, eu tô com um sentimento esquisito, e passou. E aí, passaram-se alguns meses, eu liguei para a Bela, essa semana, e eu falei, filha, tem alguma coisa que você não está me contando que aconteceu na missão, alguma coisa errada, alguma coisa ruim que aconteceu lá? Ai, mãe, tem, mas eu não vou lhe contar. E aí veio esse sentimento que eu tive, né? E eu falei, eu quero ouvir, filha. Eu me fiz de louca, assim, né? Imagina, filha, que isso, eu quero ouvir. E ela falou assim, ai, mãe, teve um homem que me perseguiu. E eu falei, foi, filha, me conta mais. Ela, não, eu não vou te contar isso agora. Me dá um endereço? Um endereço desse Seu pai quer ir aí, rapidinho? Pra dar uma passada, assim, não ia saber, nossa. E essas coisas de mãe, assim, é tão profundo, uma linha tão fina que a gente tem com o outro mundo, né? E hoje eu falei para Thiago, Thiago, que coisa engraçada, né? Porque provavelmente foi na época que eu estava tendo esse sentimento, eu estava com um sentimento de medo de alguma coisa acontecer, porque o maior medo de uma mãe, eu acredito que é perder seu filho. E vocês viveram isso recentemente com a Gabi, e também foi uma coisa muito rápida, espalhou muito rápido, e eu não sei, talvez até, não sei como, o Pinguim estava viajando? Eu estava fora, eu estava onde eu estava? Eu esqueci, Dallas. Acho que eu estava em Dallas, trabalho. Eu também não lembro direito. Acho que eu estava no Texas. Eu estava numa convenção lá e tudo aconteceu, como você falou, extremamente rápido. A Gabi estava com problema de respiração, e a Dani levou ela para o hospital, e a Dani me mandou mensagem e falou, tô aqui no hospital. Aí ela deu, acho que 15 minutos, ela me ligou falando que a Gabi tinha parado de respirar. E, enfim. Não, foi mais de 15, né? Foi mais de 15? Foi bem mais. Foi bem mais porque... Você esperou lá um tempo, né? Porque ele queria saber o que estava acontecendo e eu não conseguia contar. Não, mas você me ligou antes, quando ela parou de respirar, você me ligou. Falou, Pinguim, ela parou de respirar. O que ela tinha? Eu não vou mentir pra você que eles falaram o nome lá e eu deletei na minha cabeça. Foi alguma doença respiratória que... Ela teve uma parada respiratória e tentaram levar ela para emergência, fizeram todos os procedimentos possíveis, ligaram até para o hospital de Utah para fazer os procedimentos nela, mas ela não voltava a respirar sozinha, de jeito nenhum. E aí ela faleceu em, sei lá, 40 minutos ou uma hora. Eles tentaram reanimar ela por 40 minutos, né? Qual a idade da Gabi na época? 1 ano e 3 meses. Você estava sozinha no hospital? Tava com o Luigi. O seu mais velho? Meu filho mais velho. Porque ele também estava meio doente, aí ele foi comigo para ele também passar com o médico. Então tava
o meu filho. Depois o Pinguim ligou para um amigo dele, o Thiago, para ele ir lá poder me ajudar, porque eu estava completamente em outro lugar, né? E tinha, imagina, os médicos falando, um monte de médico falando comigo em inglês, falando um monte de coisa. Tem hora que a gente começa a ficar zonza, não entende mais nada. Aí o Thiago me ajudou a resolver, Organizar enfim. tudo, É. E aí foi isso, tipo, depois de 2 anos, né, da Bia ter falecido, a gente acaba perdendo a nossa filha. Na mesma semana que a gente descobriu que ela estava grávida de novo, também Eu descobri que É foi outra história. loucura. Então, Antes de outra entrar nessa maluquice. outra história, deixa eu trazer para você um sentimento da época que eu tinha. Eu ouvi de algumas pessoas a seguinte frase, talvez vocês ouviram também, mas era a seguinte frase assim: a Dani e o Pinguim estão passando por isso, coitado deles, o que é que Deus quer dizer para eles? Por que eles têm que passar por isso? Talvez vocês fizeram essa pergunta, para vocês mesmos. Vocês hoje conseguem responder isso, ou ter pelo menos uma paz no coração de uma resposta que acalma vocês sobre isso? Tem, até separei aqui que é o que eu queria ler. Porque depois que a Gabi faleceu, depois de uns 5 dias, uma amiga muito querida me mandou um discurso. E o discurso era gratos em quaisquer circunstâncias, do Elder Uchtdorf. E daí, na hora que eu li o tema do discurso, eu nem tinha aberto ainda. Eu falei, não, ela tá de brincadeira comigo. Mas só que é uma amiga muito, muito querida e eu tenho certeza que ela teve inspiração de me mandar. Não me mandou por um acaso, né? E aí, mas eu fiquei relutando, né? Eu falei, eu não acredito que ela me mandou isso. Não acredito. Que ousada, né? Que ousada. Tô rindo, mas na hora eu tava com vontade de bater nela. E eu não respondi nada. E eu falei, não, eu vou abrir esse discurso. Porque eu sinto que eu tenho que ler. O que me marcou muito do discurso e que eu levo muito pra minha vida. Se formos gratos a Deus em nossas circunstâncias, podemos vivenciar uma doce paz, em meio à tribulação. Mesmo na aflição, podemos elevar nosso coração em louvor. Na dor, podemos gloriar-nos na expiação de Cristo. No frio da amargura, tristeza, podemos sentir a proximidade e o calor do abraço do céu. Ser gratos em momentos de aflição não significa que estejamos contentes com nossa situação. Significa, sim, que pelos olhos de fé olhamos para além de nossas dificuldades atuais. E essa fala aqui, bem no comecinho, é sentir a proximidade e o calor do abraço do céu. Então, isso era o que eu sentia o tempo inteiro, apesar da dor gigantesca. Que eu perguntei, falei, quando eu estava no hospital, eu perguntei, falei, Senhor, não é possível que isso está acontecendo de novo. Eu de novo no hospital e minha filha está morrendo, não é possível que você vai deixar isso acontecer. E depois lendo esse discurso, ao mesmo tempo que o Senhor ele deu dificuldades muito grandes, quase insuportáveis, Ele também cuidou da gente de um jeito que, se você não acontecer isso, você não vai ter esse cuidado do Senhor tão forte, de anjos que estão com você o tempo inteiro, anjos, pessoas aqui na terra e anjos no céu. Então, meu testemunho se fortaleceu ainda mais, né, o amor que eu tenho pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho muito forte, que eu sei que Ele sofreu por mim e eu sei que Ele entende a minha dor, né? Depois que a Gabi faleceu também, depois de algumas semanas, eu recebi uma bênção do apóstolo Oli Soares e me confortou muito, né, tudo o que ele falou para nós. Respondendo a sua pergunta, eu ainda não sei. Não sei. Mas o que eu tentei como pai todo naquele momento foi... eu tive a minha batalha no avião com o Pai Celestial. Tanto que eu não sei porque eu consegui dormir no avião. Eu até falei pra Dani. Desculpa, gente. Eu travo, né, irmão? Que naquele sonho, eu tive um sonho lá e eu vi o Senhor e a Bia junto com a minha filha e recebendo ela do céu. E a Bia falando, vai ficar tudo bem, cuida dela. Não sei porquê. Mas quando eu cheguei e a gente
se juntou em família, né, amor, lá no hospital. Antes mesmo da Dani ter lido esse discurso, e a gente leu junto depois. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez em família foi agradecer em família, lembra, amor? Sim. Do lado da... Te agradeceu por ter tido a oportunidade de, mesmo que foi muito precoce, a gente pudemos criar essa criança aqui na Terra, né? E ela foi uma criança muito especial. Ela é, né? Mas ela foi para nós aqui na Terra muito especial. Trouxe muita alegria e ela curou muita coisa muitos traumas que eu tava ali da minha irmã, de muita coisa que aconteceu. Ela trouxe de volta uma alegria, assim, que eu buscava. E ela trouxe de volta para mim. Apesar da terapia, de tudo, faltava alguma coisinha. E era ela essa coisinha, né? E ela trouxe de volta, assim, pra minha vida. Bastante. Tanto que você via que eu posto, às vezes, em relação... Você fala, Dani, eu vi as fotinhos. Era realmente uma alegria tê-la na nossa casa. Logicamente que a gente não tem nem perto a possibilidade de ter uma empatia por vocês sobre isso, porque é uma coisa muito, muito pessoal. Mas o que eu posso dizer para vocês, de coração, é que o exemplo de vocês, para a gente que está perto aqui, tem exponenciado o nosso testemunho sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre Deus, de forma absurda. E a gente aprende que o Senhor, por meio das pessoas, ensina outras, né? Por meio de um povo, ensina outro povo. E o que vocês passaram e permanecer firmes na fé, olhando para Cristo e com todas as dores e os desafios que existem, lógico, não tem uma resposta e talvez vai demorar muitos anos para ter. A gente nunca sabe, talvez nem tenha. Mas o exemplo de vocês tem, para mim e para minha família, mostrado assim, ó, é isso. É isso que nós precisamos. Dependente do desafio, ser gratos. Depende do desafio, olhar com os olhos para Cristo e saber o que a gente entende na teoria ou aprende na teoria sobre as famílias eternas, que nós vamos nos encontrar depois dessa vida, aquela coisa toda. É isso que nos apega, é isso que nos move. Para nossas decisões, até pelo objetivo do podcast, de ser em família, justamente para momentos de dor, porque aí na alegria é muito fácil, na alegria é muito bom. Bota uma pizza aqui, comemos, rimos e está todo mundo feliz. Mas no desafio, na dor, é que a gente olha como o marido apoia a esposa o marido, os filhos, e aí vai a família que vai receber mesmo isso. Então, muito obrigado. Obrigado demais pelo exemplo e as histórias de vocês com isso. Tô tentando, né, amor? Mas Deus é tão misericordioso, eu diria, e tão bondoso, e sempre tem... A Andresa tem uma frase que eu acho que é engraçada, que ela faz... Tem vezes que eu acho que o senhor tem um bom humor, ele gosta de um joguinho ali e tal, e aí de repente vem para vocês uma gravidez, assim, do nada, gravidez. Do nada. Eu operada. E eu queria ouvir essa história aí com os detalhes aí, né? Não, porque a Gabi já tinha sido, né, assim, já era nosso milagre, porque eu realmente não queria, ele não queria, e já estava grávida, quando decidimos já estava grávida, e só que eu falei com a minha médica, olha, quando ela nascer eu quero fazer laqueadura, então fez a cesárea, porque já tinha 2 cesáreas, a terceira ia ser uma cesárea, então eu quero fazer laqueadura. Você tem certeza, Dani? Certeza absoluta. Assinamos então, 45 documentos. Assinei todos os documentos do hospital, eu falei, eu não quero mais filha, essa acabou. E ela, tá bom. Então a Gabi nasceu, no mesmo procedimento ali já fez a laqueadura. É isso, beleza. E aí Cortou as trompas. Cortou as trompas, cortou 2 as pedaços trompas. assim e religou. Cortou 2 pedaços, cada trompa. Cortou, pau. Dos 2 lados. Não tem, na teoria não tinha mais entrada, né? Tá. Aí a Gabi tinha 1 ano, né? Foi 1 semana antes. Então 1 ano e 2... Foi. 1 semana antes da Gabi falecer, Foi literalmente 1 semana. eu tava com a menstruação atrasada. Porque você faz a laqueadura, você menstrua normal, tudo continua normal, né? Que nem alguns outros procedimentos. E aí eu lembro que eu tava na igreja, conversando com algumas amigas que também fizeram esse procedimento. Eu falei, gente, a menstruação de vocês já atrasou alguma vez? Depois da laqueadura? Não. Quanto tempo está atrasada, Dani? Eu falei, olha... não sei, tipo umas... Sei lá, fazia acho que umas 4 semanas, Dani. É muito tempo. Aí eu falei, bom, mas aqui... Era outubro isso, né? Outubro é o mês que a minha irmã faleceu. Então até o Pinguim falou, pode ser que... Como é o mês que sua irmã faleceu, talvez seja emocional, você tá assim... Bagunçou tudo. Só que eu também tava enjoada e com azia. E da Gabi eu tive muito isso. Dos meninos não, mas da Gabi eu tive muito. E normalmente eu não tenho isso. Tipo, se eu eu não tenho nada disso.
E eu tava com aquela sensação diferente, Nossa, tava muito estranha. Aí eu falei, Pinguim, então, vai comprar um teste de gravidez, porque tá me dando um pouco de ansiedade, tem uma coisa errada aqui. Daí ele começou a rir, né? Falou, Dani, para de ser louca. Como assim? Você fez laqueadura? Tá dando crise de ansiedade pra mim agora, Dani, tá me contando essa história, que é Paguei isso? horrores pra poder selar isso aí. Nele, Dani, para. Eu falei, não, amor, eu tô falando sério, vai comprar um teste. Aí nesse dia estavam todos meus sobrinhos em casa, Juju, Gabi, assim, né? Casa cheia de criança. E ele foi comprar o teste, voltou. A Dani fez na hora. Fiz na hora, positivo. Aí comecei a chorar, gente. Aí eu falei, lembra, amor, faz de novo. Ela pega, vou buscar outro. Não, veio 2 no pacote, eu falei, faz o outro. Eu olhava aquele monte de criança na minha casa, eu falei, gente, tá acontecendo, né? Tipo, aquele monte de criança e deu positivo. Eu falei, não. Eu comecei a chorar, porque eu não queria, gente. Então, eu não queria, assim, por mais que é uma alegria ter um filho, eu concordo. Só que eu não tava preparada, eu já tinha internalizado que eu não ia ter mais filho. Então, assim, me bateu um desespero, eu falei, Pinguim, não acredita. Eu comecei a chorar dele, calma. Dá um tempo, né, como ele falou, e faz de novo o outro. Foi. Aí eu falei, tá bom, vai, eu respirei. E aqui dentro falava, meu, você tá grávida, parece ser doida, que você tá grávida, aceita. E eu não aceitava, não aceitava. Enjoando. Aí fiz outro teste positivo. E aí eu fiquei preocupada também, por quê? Eu tô com laqueadura. E quando você tá com laqueadura, por onde que o bebê, né? Onde que tá o feto? Muitas vezes tá nas trompas, tá em outro lugar, não tá no útero, né? E é perigoso também, né? Você tem hemorragia, um monte de coisa. Daí a médica falou, vem aqui amanhã, pra gente saber onde tá o feto. Aí fiz ultrassom, tava no útero. Tudo certo. Tudo certo, tudo perfeito. Aí tu, doutora, peraí, como? Doutora, eu quero ver aí, mostra a cirurgia, Não, porque mostrou. eu quero saber, cortou mesmo, não cortou? Não, a gente perguntou pra ela, ela falou, então. Não, eles cortam, porque ela falou que o procedimento, eles cortam e depois eles mandam o procedimento que eles fizeram com o material recolhido para algum grupo para poder validar. E ela falou, tá tudo validado, tudo certinho, fiz tudo certo. Foi uma boa amostragem, um bom pedaço que eu tirei. Porque eu sabia que você não queria falei, mesmo, então eu tirei você vai me dar bastante. desconto nessa outra gravidez. Aí foi isso, e ela tá aí, né, a Helena. Figurinha. Vai fazer Então, um ano. No velório da Gabi, Eu tava grávida. já sabia que estava grávida, Já. você já sabia, tinha uma semana. Eu sabia que tava grávida fazia uma semana. E ninguém sabia, na verdade, que a gente tava... Na verdade, quando a Gabi faleceu no hospital... Nem tava dando tempo de a gente ter falado pra ninguém. Não, eu queria esperar mais, né? E daí, porque no hospital, a única coisa que eu falei pras enfermeiras, eu falei, olha, eu tô grávida, então se acontecer alguma coisa comigo, por favor, não me mediquem, não façam nada, porque eu tô grávida. Só isso que eu lembro que eu falei pras enfermeiras. E no velório da Gabi, eu tava grávida, já sabia. Nossa família, a gente tinha acabado de contar pra nossa família, eles não sabiam ainda, a gente tinha contado um pouquinho antes, né? Tinha gente da nossa família que nem sabia ainda. Todo. Né? Nem todo mundo sabia. Só que aconteceu. A gente comentou com algumas pessoas, porque quando a Gabi faleceu, algumas pessoas foram em casa, e daí, enfim, eu comecei a contar, porque eu comecei a passar muito mal e tudo, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Eu falei, não, gente, que eu tô grávida. Todo mundo, como assim você tá grávida? E tal. Daí começou meio que espalhar um pouco a notícia, até que chegou uma hora que eu falei, não, eu vou postar logo na rede social, porque pra todo mundo saber de uma vez. E aí também eu acho que as pessoas, querendo ou não, elas vão também... Não vai justificar uma coisa, nunca vai justificar a outra. Na verdade, eu nem pensava na gravidez. Quando tudo isso aconteceu, eu nem pensava tanto na gravidez. Eu tava pensando... Quando a Gabi faleceu, eu até esqueci, às vezes esqueci que eu tava grávida, né? Mas eu falei, eu sei que vai tranquilizar as pessoas. E tranquilizou, né? Aí isso também foi bom pra mim, porque as pessoas deram uma acalmada, sabe? Em ficar tão preocupadas comigo e com a minha família. Então foi bom, acho que o Senhor acho que já sabia, sabe, de tudo. E ele falou, não, ó, vai acontecer tudo nessa ordem para acalmar também a Dani e a família, não sei. Como tem sido com a Helena hoje, os medos que vocês têm? Vocês passam por isso ou vocês, tipo, não, é outra bebê, não quero ficar pensando nisso, ou a cabeça pira ainda? Acho que a eu sou mais... a primeira vez que ela ficou doente, até a gripe que ela pegou, a gente ficou super preocupado, sim. Tipo, tudo que a gente tentou fazer uns negócios diferentes, coisas que a gente fazia com a Gabi, falou, vai que acontece alguma coisa. A médica nos viu muitas mais vezes do que normal. A pediatra é um amor de pessoa, ela nos viu muito mais do que o normal e ela é super entendeu, ela falou, não, venha.
né? A Ela própria cuidou, pediatra fica mais assim com a gente, né? Ela cuidou muito é a bem da mesma, gente. Então ela fica bem... Dani, tá tudo bem? Ela olha bem nos meus olhos. Dani, tá tudo bem? Eu, tá bom. Assim, eu não acho que eu tô neurótica, Não, mas mais... Cuidadosa. Tá? Mas não que eu não era, mas aí tipo um pouco mais. É diferente. Sabe, assim, aquele... É Que diferente. aí até às vezes eu me acalmo. Falo, não, Dani, calma. E quando ela nasceu, ficou aquela curiosidade de será que ela vai parecer com a Gabi? O rostinho? Passou alguma coisa na cabeça de vocês? Eu acho que não a parte física, honestamente, que eu não pra mim não passou isso na minha cabeça, mas eu só queria que ela fosse legal como a Gabi, que a Gabi era super divertida. E a Helena é maravilhosa. Nossa, a Helena é muito engraçada também. Nossa senhora, ela é muito bem engraçada. engraçada. Eu acho que e pior que ela é mais engraçada que a Gabi. Ela é mais espoleta, ela é mais agitada, ela é mais faladora, ela vai e faz tudo, assim, sabe? É muito, muito engraçada aquela menina. E Deus não mandou um menino, né? Mandou outra Não, mandou outra E eu menina. sabia que era uma menina. Outra menina. Como você sabia? Você sentia? Você... A Dani ela sente muitas coisas, assim. Eu sou um cara extremamente racional que pra mim as revelações de Deus, pra mim, são coisas que fazem sentido. Tipo, na minha cabeça, clica, Lé com Cré, assim, sabe? Se junta e fez sentido pra mim, eu falo, não, beleza, vambora. E normalmente dá certo. Pra ela, a Dani tem os... Eu senti. Ela sente, Mas eu não eu- falava, né? Todo mundo, o que você acha que é? Daí eu já sentia que era uma menina. Eu falei, não, eu só vou falar quando eu realmente tiver certeza. E aí, nós não íamos fazer o exame de sangue, porque, vamos esperar. Só que a médica achou melhor a gente fazer pra ver se ela... Porque no exame de sangue, além de saber o sexo do bebê, você também Doenças, descobre né? algumas doenças que possa ter. Daí ela falou, Dani, vamos evitar um pouco mais... Se der, né? As Evitar duas- mais surpresas, vamos fazer esse exame para saber se tem alguma coisa, né? Você não tem nenhum histórico, mas por conta de tudo, enfim, vamos fazer. E aí eu acabei fazendo exame de sangue, então a gente descobriu antes do tempo normal de ultrassom que era uma menina. Daí logo eu postei também, e aí... Cada vez que você aparecia na internet era uma calma que dava no coração. De fato, é o que você pensou que iria acontecer. E dava aquela calma, né? Tipo, ai, ela tá grávida. Como é que pode isso? Mas ainda assim foi, de fato, assim, acho que internalizar que era outra criança, que a gente ia ter uma outra filha. Foi quando ela nasceu mesmo. Enquanto eu tava grávida, foi bem difícil curtir a gravidez, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu lembro que a Nina tirou minhas fotos grávida, foi muito difícil, assim... Foi tudo difícil, gente. Foi muito desafiador. É Eu inevitável tava muito não ter uma relação, uma comparação, ou até pensar eu tava coisas de sem processo de substituição. Não luto, é. você tá aceitando tudo. De fato, o Pinguim... Quando a minha irmã faleceu, o Pinguim, ele sofreu por osmose comigo, digamos assim. Foi a minha irmã, né? Ele, lógico, era a não- cunhada não dele, é mas foi igual. a minha irmã. É diferente, né? Foi diferente pra ele. Mas nós perdemos a nossa filha, então foi a primeira vez que o Pinguim passou de fato por um luto. Então, assim, foi um processo muito difícil pra gente. Eu tive uma gravidez bem... foi muito mais cansativa, assim, quando você não tá bem, né, a gravidez já parece que tudo mais cansativo, mais doloroso, exame, tudo foi bem difícil, assim. E a gente tava ainda com os meninos crescendo, aí tem que cuidar dos meninos, eles mudando de fase, né? O mais velho virando adolescente Foi muitas e adaptações. bastante coisa mudando mesmo, Sim. assim, que a gente não estava acostumado. A gente estava acostumado com criança para baixo. Queria, hoje olhando a vida de vocês, como é que vocês enxergam a vida com todas essas mudanças que tiveram? O que é que vocês poderiam aconselhar aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, que passam por desafios semelhantes ao que vocês passaram, ou até mesmo estão enfrentando outros problemas? Que conselhos vocês dariam para essas pessoas que passam por isso para enxergar a vida diferente como vocês enxergam hoje? Eu estava até contando para a Andressa antes de a gente começar a gravar que eu acabei dando um discurso outro dia na igreja e o discurso foi exatamente sobre isso. E o discurso eu preparei de um dia totalmente aleatório que eu estava fazendo outra coisa na igreja e simplesmente veio tudo o discurso na minha cabeça, eu só anotei. E o aprendizado que eu tive é você nunca comparar os problemas ou dores seus com das outras pessoas. Porque não é porque a gente perdeu a nossa filha ou a Dani perdeu a irmã dela e nesse meio tempo a Dani perdeu 3 avós, eu perdi um, então foi uma
muita gente que a gente perdeu em 4 anos, amor, a gente perdeu muita gente. Mas não é pra olhar pra alguém e falar, cara, aquela família perdeu um monte de gente e ainda tá aí e eu perdi meu emprego e eu tô desesperado. Não trata assim. As dores dói pra todo mundo, não importa o que seja. Não é a grama do vizinho mais verde ou a dor do outro é pior. E não use isso como, caramba, você tá vendo outra família, ela tá passando por isso e você tá chorando por causa disso. Todo mundo dói, tudo dói. Tudo dói, mas a solução é uma só, tem que voltar pro homem lá de cima e procurar ajuda. E um ombro amigo, que às vezes é muito bom. Muito bom, excelente. Excelente, obrigado. Bom, são muitas emoções, né? O Pinguim já chorou pra caramba. Ah, eu choro pra caramba. Eu queria até fazer um vídeo depois, mas eu não tenho mais maquiagem pra fazer. Só uma última pergunta para vocês com relação a tudo isso que vocês viveram, né, nesses últimos anos. Como que os meninos estão hoje? Como foi para eles? Eu sei que principalmente pro Luigi, que estava lá na hora com você, eu não posso nem imaginar o rostinho dele, uma criança, né? Ele tinha o quê na época? 10 anos? 11. 11 anos? Tá com 11, 12, tá com 14. Você acha que ele ainda... Como você acha que ele tá? Eles são muito mais fortes do que a gente, honestamente. As crianças são muito resilientes. São muito resilientes. Mas o que mais a gente tentou fazer desde o começo é mostrar para eles o plano de salvação e ensinar para eles que ir para o templo é importante. Então, o Luigi, desde esse momento, ele tem ido bastante no templo com os jovens, né? E sempre lembrando, a gente sempre lembra da Gabi com alegria e mostrar para eles de que, calma, a gente vai estar tudo bem, sabe? Porque eu também vi de perto meus sobrinhos, né, quando a minha irmã faleceu, e as pessoas perguntavam muito também, né, sabe, como que as crianças estão, como eles conseguem, como que, né, tá tudo. E eu sempre falei, gente, as crianças são surreais. Eles, de todo mundo, eles que sempre estão, são os que estão melhores. Eles têm outra dimensão de tempo, sabe? Enquanto a gente está pensando ali no futuro, eles estão pensando só no agora, eles estão vivendo ali. E mesmo que eu sei que a mãe faz muita falta, e a Gabi faz muita falta para os meninos, eles têm uma outra visão da vida, né? O Luiz já estava maior, então hoje ele está também passando no psicólogo, mas também por outros motivos de adolescentes também, que vai surgindo. Né? Não custa nada, vamos passar também para dar uma... É sempre bom. Não é sempre bom. É uma fase deliciosa, fase, a adolescência, né? É uma delícia. A gente agora, tudo amigos aqui de pais de adolescentes. É tão bom, gente. Vocês que estão passando isso em casa, sinto muito. É só o que nós temos a dizer. Mas assim, o carinho que eles têm pela Helena é absurdo, assim, sabe? Parece que, tipo, eles já cuidavam tão bem da Gabi, né, amor? Ficavam com Agora eles maiores, eles cuidam ainda mais, né? Nossa, tem cuidado com ajudam ela, a gente assim, pra um caramba mimo com com a ela Helena. muito grande. Nossa, Ajuda muito. O Nicolas, então, nosso menor do meio, né? A Helena é apaixonada por ele. Outro dia eu tava brincando que o Luigi chegou da escola, aí ele veio dar um oi pra Helena, todo feliz, a Helena só fez assim, né? Na hora que ela viu o Nicolas, ela começou a pular e gritar. Eu falei, tá vendo, Luigi, você perdeu. Ela gosta mais do Nicolas. Eu falo, gente, que Deus, ele tem um jogo diferente, né, gente? Sim. E trouxe uma alegria de novo pra casa de vocês, que é a Helena. E ela é linda. Sim, cabeluda, danadinha. Muito bom estar com vocês, muito bom conversar, saber que a vida de vocês está bem, apesar de tudo, né, de todos os tropeços que nós passamos, né, cada um na sua dimensão, como você falou, não importa se o cara perdeu o emprego ou qualquer coisa que está acontecendo. Dor é dor, né? Dor é Dor dor. é dor. E essa dor, ela dói, mas ela precisa, nós, com muita ajuda do Senhor e com o tempo, essa profissionais. dor, e profissionais, isso vai ajudando. Hoje, antes de vir para cá, eu liguei para uma amiga e ela perdeu a mãe recentemente, e a mãe era nova. E eu perguntei como ela estava, e ela falou para mim, eu tô ficando melhor. Tô indo para terapia, tô tomando medicamento, e eu falei para ela, vai melhorar. No final vai ficar a saudade, né? A saudade dos momentos vividos, das coisas boas que você teve, né? Com a Gabi, com a sua irmã, com a Bia, ela com a mãe dela, eu com a minha mãe. A mãe do Thiago faleceu quando ele estava na missão. E não importa se faleceu quando estava na missão, muito jovem, minha sogra, ou minha mãe com 70 lá vai, dor é dor.
E a gente, com o tempo, a saudade vai ficando, a gente vai compreendendo mais o plano de salvação. E o plano de salvação, ele cura a nossa alma. E essa cura só vem de Deus. E não tem nem como explicar como é que é essa cura de Deus. Você só sabe que é dia após dia, momento a momento, que a sua cabeça fica mais calma. E você vai fazer o que você tem que fazer. Depois, quando a Helena tinha uns 2 meses, eu comecei... Até então, eu não me sentia ainda completa, digamos assim. E aí, quando ela completou uns 2 meses, parece que ligou uma chavinha assim, não sei explicar. E aí, toda vez que eu olhava pra ela, assim, eu sentia o amor do Pai Celestial por mim, pela minha família. Muito forte, muito forte. E eu sabia que ele sabia que nós precisávamos, né, dela em casa. Eu não entendo, como a gente falou, a gente não entende todos os propósitos de Deus. Mas ele sabia que nós precisávamos dela em casa. E hoje eu vejo o Pinguim trabalhar de casa hoje. Quando a Gabi nasceu, ele trabalhava no escritório, né, fora de casa. E hoje ele trabalha no escritório em casa. E hoje ela é super danadinha, mas toda hora ele tá lá, paparicando ela, e beija, e abraça. Ele tá em casa, então toda hora ele sai do escritório e vai dar beijo nela. Eu chamo ela de meu amor. E eu chamo a Dani de Mor. Aí a Dani outro dia, por que você chama ela de meu amor e eu só de Mo? Eu tô com ciúmes. Brincadeira, mas foi uma oportunidade também. Ele sempre foi muito próximo, né, de todos os filhos, mas da Helena, por estar em casa hoje trabalhando, de casa, ele vê muito mais ainda, sabe? Muito mais. E tá sendo bom, acho que é uma forma também de curar você. Além de mim, mas você nesse processo também. Paizão do ano. Tô longe, tô aprendendo ainda. Estamos, né? Tô aprendendo. Só me veio uma coisa na cabeça aqui, acho que pra gente terminar, né? Que a gente pode bater papo com vocês aqui por muito tempo, gente. Tem história, viu? Nossa. Mas acho que sobre esse assunto eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu e a Andresa, nossa família, vamos dizer assim, estamos passando por momentos assim, de muitas reflexões, muitas preocupações, nada associado às dores, como você falou, né? Cada um com suas dores. Mas aí ontem eu fui no mercado, olha que negócio bem nada a ver, bem aleatório, né? E a Andresa estava nos compromissos dela, eu fui no mercado pegar algumas coisas e tal, e aí eu olhei um rapaz jovem assim, olhou para mim e eu, nem carrinho, tal. E do nada ele chegou para mim assim, aí parou do meu lado e falou, preciso lhe falar uma coisa. Jesus te ama. Nunca aconteceu isso comigo. Mas foi um negócio tão aleatório, tão assim, que eu até falei para ele assim, como é? Como é? E ele, de novo, ele falou assim, não, eu só vim aqui porque eu senti. Eu estava com a camisa da Nike, assim, o Just Do It, né? E ele disse, eu olhei sua camisa e eu senti que deveria falar isso para você e eu Just Do It. Eu vim aqui para lhe dizer, eu fiz. Então, Jesus lhe ama. Foi para mim, eu comentei com a Andresa isso, né? Foi um momento que nós estamos, assim, tantas preocupações e quando eu ouvi isso, de que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, Deus, ele está no nosso lado. Então, a gente só precisa ter ouvido para ouvir. E aí a gente vai sentir o conforto, né? A gente falou muito hoje nesse nosso podcast aqui, nossa conversa, sobre o plano de salvação, né? Que tem outro nome, que é um plano de felicidade. Então, essa felicidade a gente sabe que vai existir, mas não está isenta das dores, dos processos, das coisas, para a gente chegar ao mais alto ponto e o grau, que é a felicidade, né? Então, eu até acho que as dores vão fazer com que a nossa felicidade seja maior. Senão a gente não... Se não conhecer a dor, a gente não conhece o bom, né? E vai lembrar o que a Dani comentou com a gente, vamos ser gratos. Porque a gente vai lembrar da dor e vai ver como é bom não ter a dor e vamos ser gratos por, putz, passei pelo aquilo e passei assim, passei bem, consegui, fui fiel, né? Obrigado, pessoal. Obrigado demais. Nada, obrigado pelo convite. Obrigado por fazer ele chorar mais um pouquinho. É bom. Quem conhece mais o lado do Pinguim descontraído, esse chorão aí vai... Ah, ele é muito chorão, gente. O pessoal da aula já me conhece, já. Você chora pra caramba. Ele é muito chorão. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Sigam a Dani nas redes sociais. Como você tá nas redes sociais, amiga? Só Daniele Luna? Daniele _ Luna. Vai estar aqui embaixo. Pinguim, sua rede social é aberta? Não, a minha é fechada, eu deixo pra Dani. A Dani fazer isso aí. Eu tenho um canal no YouTube, mas é coisa de trabalho, né? Mas coloca, a gente vai pegar o endereço, coloca aqui. Mas é só procurar meu nome no YouTube, é Rafael Lunardelli.
Não é pinguim no Nardelli? Não, é Não, Rafael não. Lunardelli, mas tem um pinguim. Tem um Pinguim Academy, Tem um quem pinguim que vai do atrás. lado, mas Rafael Lunardelli é mais fácil achar no YouTube. E aí tem a escola Pinguim Academy e etc. E tudo no YouTube, o pessoal quer saber dos cursos, da É, Academy, tudo- é só entrar lá e vai ter as tudo de informações. tecnologia. Legal, a gente vai deixar aqui também. Tudo na área de programação, hein? Coisa de maluco. Muito bom. Obrigada. Não. Pena que a gente não mora tão perto, né? Já falei pra vocês irem pra Herman, né? Você não vai? Não, não vou. Então, eu também não vou pra hora. Vai bem mais gostoso, viu? Não, não vou. Eu adoro morar aqui. Eu também, mas eu gosto de morar lá. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada Obrigado. por vocês terem ficado aqui até o final com a gente. Eu tenho certeza que vocês ficaram aqui. Por favor, sigam a Dani, sigam a gente, não só no YouTube, mas também no Instagram. A gente precisa bater 5 mil, gente, tá? Olha que negócio sofrido, crescer organicamente, gente. Nossa Senhora. Então, por favor, sigam, manda para os seus amigos, por gentileza. E é isso. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.